Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o seguinte: como eu comentei um pouquinho no vídeo anterior, é o seguinte, eu não entendo algumas pessoas que pagam pau, ou possivelmente pagam pau, para gênios. Gênios. Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, o dono da LVMH, que é o dono da Louis Vuitton, de outras marcas top, os caras tops no mundo, assim, os caras bilionários, assim, que são considerados gênios, né? Então, tem o outro, tem o... qual é o nome, velho? Tem o dono da Oracle, os dois donos da Oracle, na verdade, que também são considerados gênios e tal. Então, esses caras são considerados gênios. Tem o dono da Alibaba, aquele chinês da Alibaba, que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas tem o dono da Alibaba também, que é considerado gênio, que não sei o que. A empresa do cara gera milhões de emprego direto e indireto. O cara vende, mudou a economia de um país. Tipo, tem até uma cena no... Uma vez eu vi um documentário sobre o McDonald's. Não é um filme do McDonald's, um documentário. Quando o McDonald's foi para a Rússia, uma unidade do McDonald's consumia, ela usava toda a carne que o país produzia, tipo uma unidade, toda a carne que a Rússia produzia, o McDonald's que comprava. Então começou a ter crise de carne no país, tal, uma unidade, num país daquele tamanho, acho que é duas, três vezes maior que o Brasil, né, crise, tá tudo bem que é gelado, não pode comparar assim em questão de agricultura e agropecuária, né, não tem como comparar, mas enfim. Então, são pessoas que realmente mudam a economia, mudam o país onde está, mudam o estado onde está. Realmente chega para mudar. Então, não precisa nem ser bilionário, não precisa nem ser rico. Chegou, fez uma mudança legal, para mim já é considerado um gênio, entre aspas. Então, essas pessoas são consideradas gênios. Puta, eu pago um pau, eu vejo muita gente, até da minha família. Então, eu pago um pau, Steve Jobs, paga um pau do caralho que não sei o que, beleza. Só que o cara, você não paga pau pra tudo que ele faz. O engraçado é que eu comecei a questionar. Uma vez, isso eu comecei a questionar, foi na época da Anhembi Morumbi, que o meu professor, ele chegou e falou assim, gente, vocês já perceberam que todo mundo paga pau pra gênio, só que depende do que o gênio fala. O gênio depende do que ele fala. Você paga pau pelo que ele fez, mas ele é gênio, né? Mas ele é gênio, você paga pau pra ele, você acha ele gênio no quê? No que ele faz, no que ele fez, no que ele fala, no que ele falou, na vida pessoal. Começar a questionar um pouco, as pessoas. Renan, puta, mas você vai ser crítico, você vai ser crítico, você vai ser mó cri-cri. Quem vai ter você como amigo? Não, mas dá vontade, não é questionar com todo mundo, mas dá vontade de questionar algumas pessoas. Você olha pra uma pessoa e fala, mano, essa pessoa ela tá tanto lambendo o saco desse gênio, vou começar a questionar algumas coisas. Mas por que você acha ele gênio? Não, porque o cara tem uma visão muito além, o cara é top, o cara pensa muito diferente. Ave Maria, o que o cara fez, que não sei o que. É gênio, né? Só que o dia que um dos gênios aí da humanidade falou que ninguém muda o mundo trabalhando com uma pessoa, não muda o mundo trabalhando 40 horas por semana. Saiu nos dois maiores jornais do Brasil, nos dois maiores jornais do Brasil saiu, emissora de TV saiu, na internet ele foi cancelado, saiu até na maior emissora do país no horário nobre, saiu no horário nobre. Tal pessoa disse que uma pessoa que quer mudar o mundo não pode trabalhar menos de 40 horas por semana, que não sei o quê. Quando esse gênio dá uma entrevista no History Channel, eu acho, na CNBC, eu acho, acho que é CNBC, né? Ele deu uma entrevista lá e falou que ele dorme na fábrica. Ele tem um sofá e ele dorme na fábrica. Ele falou, não, eu durmo aqui. Porque quando os trabalhadores chegam, eu já ouço o barulho, já acordo e são 3 turnos. Então, eu durmo um pouquinho, durmo 6 horas, durmo 4 horas e tal, e ele dorme lá no escritório. Ele falou, mas você não tem casa? Tenho, só que eu vou para casa 2 vezes na semana. Fico o dia inteiro lá, toma banho lá na fábrica, tudo na fábrica. Ele não sai da fábrica. Ele quer acompanhar. Ele de madrugada, ele falou, tipo, tá no terceiro turno, assim, tá mais quieto, ele fica andando pela fábrica, tipo, ele anda pela fábrica só olhando, pensando, como eu posso mudar e tal. Aí, ele é cancelado. O gênio é cancelado. Um gênio é cancelado. Então, um gênio é considerado por alguns, né? Não por mim.
Então, ele é cancelado. Cancelar por quê? Porque trabalha demais. Para que trabalhar tanto? Não vai levar a nada. Meu filho, uma pessoa bilionária, um milionário, eu tenho quase certeza, eu acredito muito, que ele não está nem aí. Ele não faz as coisas para acumulação de riqueza. Acumular riqueza e tal. Tanto é que você vê que esses caras, muitos desses caras, Warren Buffett, Bill Gates e tal, lógico que tem uma casona, merece, tem que ter realmente. Seria esquisito ser um bilionário morando num bairro pobre, morando, andando com um carro ruim, morando numa casa pequena. Tem que ter uma casa grande, sim, tem que ter. Pode receber executivos, às vezes ele quer dar um bem para sua família. Ele não faz isso muitas vezes para ele faz para a família dele. Ele fala, pô, às vezes ele não tive, provavelmente nunca teve um pai que não teve uma mãe que não teve, como nós brasileiros, muitos brasileiros falam assim, eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive, que eu acho errado. Mas enfim, respeito, o dinheiro eu não pago suas contas, então faz o que você quiser. Então, ele às vezes fala, puta, eu quero ter uma casa com piscina. Por quê? Porque minha avó não teve, meu avô não teve, eu nunca tive, que não sei o que, eu quero dar para meus filhos. Ou eu quero ter com 50 anos de idade. Quero ter com 40 anos de idade. Então ele tem que ter mesmo. Tem que ter. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser construir uma casa do tamanho de uma cidade e com 2 quartos, foda-se. Se ele quiser construir uma casa com 300 quartos, dane-se. Ah, mas tem a desigualdade no mundo. Desigualdade do mundo tem que ter. Os políticos têm que parar de gastar com tanto de auxílio, tem que parar de gastar com carro executivo, tem que parar de roubar. Então vamos tentar cobrar primeiro o topo da pirâmide. Se o topo da pirâmide está trabalhando errado, eu não tenho coragem de cobrar ninguém. O topo da pirâmide está trabalhando certo? Tá. Eles não roubam? Não. Todo o dinheiro que é enviado para uma cidade é certinho? É usado de forma certa? Beleza. Ah, então tá bom. Então agora nós podemos ter a dignidade, a honra, de, a moral, a ética de cobrar as outras pessoas. Agora, enquanto a nata da população estiver fazendo coisa errada, eu não tenho coragem de cobrar ninguém. Não tenho coragem de cobrar ninguém. Se a pessoa quiser ter 200 carros na garagem, foda-se. Ah, mas ela podia vender e ficar só com um e dar o resto para matar a fome. Tipo, meu, se o político tá cagando, político que é eleito, tá cagando e andando pro povo, se eles que são pagos para resolver problema, eles são pagos para resolver problema da população. Eles estão cagando e andando. Tipo, quem sou eu para ficar pensando nas outras? Não é que eu não devo pensar, mas quem sou eu? Tipo, enfim. Então, eu vejo muita gente, não sei se vocês concordam, muita gente que lambe saco, entre aspas, lambe saco de gênio, só que o gênio, se ele falar que trabalhar menos de 40 horas não vai mudar o mundo, ele é cancelado. Se o gênio diz que a pessoa não deveria se aposentar, não, a pessoa tem que trabalhar sim até o último dia da sua vida, é cancelado. Então, ele só é aprovado pelo mainstream, ele só é aprovado pela grande mídia quando ele tem que falar. Eu acho certo trabalhar 4 horas por dia, mas o gênio trabalha 12, ele trabalha 14. Aí eu não entendo. Ele fala, aí se ele chegar e falar assim, Renan, vamos supor que eu sou o gênio. Eu chego e falo assim, olha, eu vou lá dar uma entrevista todo bonitinho, olha, estou aqui. Meu nome é Renan, eu sou o fundador de tal empresa. Eu acredito, na verdade, eu concordo muito, eu defendo a causa que as pessoas devem trabalhar 4 horas por dia com 1 hora de almoço mais meia hora de descanso. Ah, tudo bem, Renan, palma pro Renan, ei, Renan, Renan presidente, ei, é o Renan, é o Renan. Então começa a gritar no meio da rua, bandeira, Renan é foda, aí o Renan é isso, o Renan é aquilo, beleza, o Renan defende a causa, o Renan defende que não sei o quê. Mas eu trabalho 14 horas por dia, eu trabalho 16. Aí eu não vejo, aí eu começo a falar, pô, eu tô defendendo trabalhar 4 horas por dia, mas ninguém me defende. Por que ninguém me defende? Porque ninguém fala que eu não tenho que trabalhar 12, 14 horas por dia. Eu tô falando que tem que trabalhar 4. Aí você não vê a mídia fazendo assim. O Renan é um hipócrita. O Renan diz que tem que trabalhar 4 horas por dia, mas ele trabalha 12. O Renan diz que as pessoas têm que fazer tal coisa, só que ele faz diferente. O Renan diz que as pessoas
as pessoas não devem, ou devem comprar um monte de carro, deve comprar carro isso, mas o Renan anda a pé. O Renan não tem carro. O Renan diz que as pessoas têm que ter propriedade privada. Só que a casa dele, ele divide com não sei quantas pessoas. O Renan diz isso, mas o Renan faz diferente. Então, a mídia é a pior hipócrita, a pior e a maior hipócrita que existe. Porque a mídia, assim, né? A mídia, vocês sabem o que eu tô falando. Que é aquela mídia grande, que só inventa, que só ataca, que só quer empurrar a goela abaixo, que só caga a regra. É a mídia que caga a regra. Se você fala, Renan, o que é cagar regra? Pesquisa no Google. Mídia cagadora de regra. Você vai ver. Então, você vai ver o que é cagar a regra. É dizer uma coisa e fazer outra. É repórter falar para você ficar em casa e ele ir para praia. Então, é repórter falar que no começo da pandemia, falar que você tem que ficar em casa. 6 meses depois, começar a falar que se você puder, você fica em casa. Então, tem que ficar. Mas do nada. No começo da pandemia, no primeiro mês de pandemia, não estava comércio fechado, não estava uso de máscara, não estava nada disso. Começo da pandemia, começou a falar de pandemia. Fica em casa. Fica em casa, fica em casa. Não, não tinha nem essa faixa vermelha, amarela, laranja, não tinha nada disso. Não tinha isso. Fica em casa. Agora, vermelho. Chegou num ponto de vermelho. O jornalista chega e fala assim: se você puder, você fica em casa. Então, peraí. Quando não tinha, quando estava flexível, mais flexível do que a vermelha, fica em casa. Agora que está na vermelha, se puder, fica em casa. Então é essa mídia. Tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Então eu queria saber de vocês também se vocês têm algum tipo de exemplo de gênios, que eles são gênios pelas suas criações. São gênios pelos seus feitos, mas não pode falar nada. O gênio, ele tem que só fazer. Se ele falar, ele está fudido, é cancelado, ele tem que falar só o que a mídia aceita. Então, é isso, tanto é... Ah, tá com 12 minutos? Um jornalista foi mandado embora porque um diretor... Porque olha só, como eu falo que a mídia ela é controlada pelo setor comercial. O setor comercial da empresa é o que manda. É o que manda na empresa. Não é financeiro que manda, não é RH que manda, não é marketing que manda, é o comercial. Uma emissora de rádio, ela vai começar a ter programa na TV. E mudou o diretor. Mudou o diretor da rádio. O diretor comercial, eu acho, uma coisa assim. Então, será? Aí começou a mandar um monte de jornalista embora. Jornalista daqui, jornalista daqui. Só aquele que defende um pouco algumas pessoas que estão no governo. Defende um pouco algumas pessoas que estão no governo. Não só ataca, defende um pouquinho. Ou critica menos. Defende um pouquinho ou critica menos. Começou a mandar embora. Eu, deitadinho, pensando. Eu sonhei, na verdade. Não pensei, eu sonhei. Eu sonhei que sabe o que pode estar acontecendo? No meu sonho, sonho inconsciente, né? A gente não tem. Tem poucas pessoas no mundo que conseguem controlar o sonho. Eu não consigo, infelizmente. Queria muito controlar o sonho. Eu sonhei que eu acho que algumas empresas que vão querer anunciar estão falando assim: olha, a gente anuncia, pode estar falando. Nós queremos anunciar no programa de vocês, no canal de vocês, mas é assim, tem jornalista que pensa diferente da gente. Então, assim, a gente investe US$ 1 milhão por mês, a gente investe 10 milhões de dólares, a gente investe 500 mil dólares, mas só se você mandar ele embora. Porque a gente não pode defender uma causa, e esse jornalista, ele começar a dar provas que a nossa causa é hipócrita. Que nós somos hipócritas, não que a nossa causa é hipócrita. Ou que a nossa causa é hipócrita e nós somos hipócritas. Então é assim, ele pode até criticar a gente, ele pode até dar provas do quão a gente é hipócrita, alguma coisa assim, o quão a gente já fez coisa errada, ou com isso, mas que ele esteja fora. Porque se ele estiver aí dentro, ele pode descobrir coisas da gente e pode falar depois. Então, assim, a gente anuncia com vocês, mas você tem que mandar tal pessoa embora, tal, 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 tal. Ele pode falar fora. Então, fora tudo bem, a gente pode falar, ele tá fora, como é que ele sabe disso? Tipo, então, enfim, eu sonhei que pode estar acontecendo isso. Ah, mas é de agora? Não. É de uns 50 anos pra cá, de uns 60 anos pra cá, tá acontecendo isso. Então, igual eu.
Se eu sou CEO de uma empresa que tem 50 mil funcionários no Brasil, eu defendo uma causa. Não eu pessoalmente, eu Renan. Às vezes a causa eu nem defendo. Só que eu falo, pô, para minha empresa, para aumentar o IPO da minha, para aumentar as ações da minha empresa, eu fui lá, que nem o Twitter. O Trump faz um tweet, na verdade, ações caem e sobem. O Elon Musk faz um tweet, ações sobem ou caem. O Bill Gates faz um tweet, ações sobem ou caem. Então eu, Renan, pessoal, Renan CPF, tenho uma opinião totalmente diferente. Mas eu, Renan, diretor, CEO de uma empresa CNPJ, eu tenho que defender outras coisas. Por quê? Para a minha empresa valorizar mais, para eu encher meu bolso mais de dinheiro, foda-se a causa. Foda-se. Se tá me dando dinheiro, isso é o que importa. Ou você acha que CEO de empresa pensa diferente? Ou você acha que, por exemplo, o Renanzinho aqui, o Renanzinho ele recebe um investimento de 100 milhões de dólares. 550 milhões de reais. 100 milhões de dólares. Ele recebe um investimento e o investidor fala assim, olha Renan, você aí na sua empresa, eu vi que você não defende nenhuma causa. Você vai ter que começar a defender uma causa. Eu posso ficar quieto e pensar, putz, mano, eu não defendo essa causa, eu não gosto disso, aqui não sei o que, tal, 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 mas beleza, por 100 milhões de dólares, eu acho que dá uma coceirinha em querer aceitar. Opa, eu falo para o investidor, claro, eu vou defender essa causa, tudo bem, manda o dinheiro, deposita, abri lá 100 milhões na conta, opa, é isso, vou começar a defender, vou começar a defender. Aí eu defendo a causa, eu vejo que eu defendendo a causa, o meu faturamento subiu. Opa, não é que é certo a causa. Isso não significa que é certo. Tem muita coisa errada no Brasil. O tráfico de droga. O tráfico de droga é certo, é errado? E porque ele fatura muito mais, eu acho que até a agropecuária. Acho que o tráfico de droga e o tráfico de armas são os dois setores que mais faturam no mundo. No mundo. Nem petróleo fatura mais que isso. Então, não é porque fatura muito que é certo. Então começou a faturar mais, começou a faturar mais. Eu falo, opa, eu tenho que devolver os 100 milhões para o investidor. Na verdade, eu tenho que devolver 100 milhões mais uma porcentagem. Então, se essa causa está fazendo meu faturamento crescer, é óbvio que eu vou defender. É óbvio. Ninguém é trouxa. Ninguém é trouxa. Então, a não ser que, não defenda a causa, o faturamento vai caindo, o faturamento vai caindo. Você fala, mano, tô demitindo gente, o meu salário tá caindo, eu queria comprar um iate de 4 bilhões de dólares, não vou conseguir. Vou defender a causa, defendo, 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 compro um iatinho, compro um helicóptero, compro um submarino, compro isso, compro aquilo, vou comprando casa no mundo inteiro e tal. Depois eu peço demissão de CEO, saio bilionário, saio como bonzinho, saio como anjo, olha o Renan. O Renan foi CEO da empresa por 15 anos. Ele foi um defensor da causa. Sou um defensor da causa, mas dentro do meu iate, dentro da minha ilha, dentro do meu condomínio com um muro de 20 metros de altura. Eu sou defensor da causa. Mas aí já estou seguro, já estou andando de carro blindado, segurança, já tenho segurança até do governo, já tenho isso, já tenho acordo com o tráfico, já tenho isso, já tenho aquilo, então eu estou de boa, sabe? Aí eu já posso falar mal da causa, dane-se. Já estou milionário, já estou bilionário, já estou fora do país, já estou escondido em algum lugar. Então, hoje eu sonhei que possa acontecer essas coisas. Então é isso, é nóis, tamo junto. Um abraço, até a próxima.